É muito comum, inclusive recentemente eu vi e presenciei uma pesquisa que as pessoas fazem, né? Todo mundo no início de ano, principalmente agora em 2021, todo mundo está nessa vibe, está nessa coisa. Esse ano eu vou atingir tais e tais objetivos, seja ele emagrecimento, seja ele um novo emprego, e seja ele, se você colocou esse objetivo em 2021, começar o seu próprio escritório de contabilidade. De repente, alguns de vocês colocaram isso como objetivo, começar o teu escritório de contabilidade, Então é muito comum as pessoas colocarem, e essa pesquisa demonstrava o seguinte, 30% das pessoas chegam só no final do ano, em dezembro, com esse objetivo lembrado na mente. 30% apenas. 70% das pessoas, em março especificamente, já esqueceram de todo o planejamento que ela fez em janeiro, principalmente no dia 1º, dia 2, dia 3, que todo mundo é o dia, né, do planejamento, é o dia de você dar o ano novo da tua vida, todos os seus projetos, todos os seus objetivos. E quando eu comecei o meu escritório, quando eu comecei a executar o meu escritório, eu tinha muito claramente esse primeiro passo que eu vou dizer para vocês. Eu tinha isso de uma forma muito clara. E o primeiro passo parece óbvio o que eu vou te falar, mas não é óbvio. Por quê? Porque a maioria das pessoas não executam isso. O primeiro passo que você vai fazer para você atingir e abrir o seu escritório em 2021 é colocar esse objetivo como prioridade na tua vida. Será? Responde para você mesmo. Agora é uma reflexão que a gente vai fazer juntos. Por quê? A gente vai falar de conhecimento prático nas outras lives. Eu vou te falar como você faz para prospectar clientes. Eu vou te falar que mesmo que você é contador recém-formado, você tem condições de abrir o seu escritório de contabilidade. Eu vou te falar ainda mais, que mesmo que você ainda não tenha um CRC disponível, eu vou te dar algumas dicas de como que você já pode iniciar. Mas não adianta de nada eu te dar tudo isso. Não adianta de nada eu te dizer tudo isso que você precisa. Todo esse passo a passo, todo esse roteiro. Se você que está aqui junto comigo, iniciando esse evento, não colocar isso como prioridade na tua vida para 2021. Por quê? Quando a gente coloca como prioridade, gente, parece que não, mas a coisa muda. Eu aprendi isso há uns 2 anos atrás, mais especificamente. Todo final de ano eu coloco, eu elenco, eu anoto. Quais são as minhas prioridades? Eu tenho as minhas prioridades. Eu, Eduardo, tenho as minhas prioridades para 2021. Então, o primeiro passo que você vai colocar, que você vai anotar, eu quero que você anote isso. Coloque. Se você não quer em 2021, não quer em 2022, não quer em 2023, eu entendo. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, nem todo mundo nasceu para abrir o seu próprio escritório. Mas quem nasceu e quem quer, eu quero que você anote e coloque isso como prioridade. Eduardo, então me convença que isso é obrigatório, me convença que isso é importante. Porque quando você coloca como prioridade, como meta, a partir desse momento você vai criar estratégias e ações para você atingir o seu objetivo. Vou te dar um exemplo, eu tenho uma prioridade para mim em 2021. A minha prioridade é chegar a um peso ideal, emagrecimento. Mas de nada adianta eu colocar o meu objetivo em 2021, muito lindo, muito bonito lá. Eu quero chegar no meu peso ideal. Mas o que eu vou fazer para chegar no meu peso ideal? E a pergunta que eu quero que você se faça para você mesmo é: você colocou como prioridade? Eduardo, coloquei como prioridade. Agora você vai dizer: o que eu vou fazer em 2021 para que eu atinja esse objetivo? Porque falar, até papagaio fala. Agora, o que você vai fazer? Dessas ações já é o que você está fazendo agora, participando dessas lives. São 5 lives 100% gratuita. São mais uma semana inteira de conteúdo junto comigo. Então esse é um exemplo de ação que você está executando com o objetivo de atingir o seu resultado que você quer. Agora, se você fazer para você mesmo, que isso é uma prioridade para você, mas
você não vir nas 5 lives de aquecimento, você não assistir todo o roteiro, todas as aulas que a gente vai ter na próxima semana, é a mesma coisa de você dizer que quer emagrecer e você não está indo na academia. Conseguem, eu quero que vocês consigam, começam a imaginar o quanto isso tem um poder específico. Não é simplesmente dizer que eu quero, é dizer que eu quero e buscar ações que eu vou precisar fazer para chegar no meu objetivo. Então, isso é muito importante. Quando eu comecei meu escritório, eu falei para mim mesmo. Vocês vão ver um pouco mais, na próxima semana eu conto isso mais detalhado. Quando eu cheguei e falei, olha, eu quero ter o meu escritório de contabilidade. Primeira coisa que eu fiz na época foi pedir demissão de um escritório onde eu trabalhava, com um cargo de supervisor, para arriscar no meu próprio escritório de contabilidade. Mas se eu ficasse simplesmente falando, eu quero começar meu escritório, eu preciso, mas de nada eu faço, consequentemente, com toda a certeza do mundo, eu não iria conseguir chegar onde a gente chegou. Por quê? Porque não fiz nenhuma ação. Quantas e quantas pessoas chegam até mim? Eduardo, me ajuda, cara, eu preciso começar o meu escritório. Eu falo, eu te ajudo, mas para eu te ajudar, você precisa me ajudar. E o que você precisa me ajudar a te ajudar realmente você está disposto? Realmente você está disposto a fazer esses próximos passos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que eu vou te mostrar aqui agora? Será que realmente você está disposto a fazer isso? Então eu te ajudo, mas eu preciso que você também se ajude, senão de nada adianta eu te dar, de nada adianta eu te mostrar as próximas aulas, se você realmente não querer isso para você, com o seu objetivo. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Nossa Senhora Aparecida, se você realmente quer, você faça isso hoje. Olha, a minha prioridade hoje em 2021 é começar o meu escritório de contabilidade. Eduardo, não tenho conhecimento prático. Calma, eu vou te mostrar. Primeiro, eu só estou te pedindo isso. Eduardo, eu não sei como prospectar clientes. Calma, eu vou te mostrar. Mas antes, eu quero que você faça um pacto junto comigo, que eu quero muito começar o meu escritório. E vou fazer de tudo que for necessário, de tudo que eu dizer, que eu te recomendar para você atingir esse objetivo. Passo 1 superado. Nossa, isso chega a me dar um alívio, que quando eu falo isso, você está disposto a seguir, você está disposto a me ouvir durante essas 5 lives e mais a próxima semana? E quando você me dá essa permissão e você diz sim para mim e para você mesmo, isso me dá um alívio no peito, porque eu posso acreditar e confiar em você, que tudo que eu te pedir para fazer, você vai executar. Segundo passo, primeiro passo anotado, segundo passo anotado. Gente, talvez você já tenha ouvido ou não, porque isso foi uma informação que viralizou na internet e desde muito tempo eu falava isso. Desde muito tempo eu falava isso. A pessoa vinha até mim e falava, Eduardo, quero começar. Eu falo, olha, tudo na vida, primeiro você planta para depois você colher. Não existe processo invertido, não existe primeiro você colhe para depois você plantar. Hoje é muito fácil e eu tenho pessoas que são próximas a mim, amigos, que muitas pessoas chegam e olham para a gente, eu e mais 2 amigos próximos que a gente tem, chegam e olham para a gente e falam, nossa, vocês tiveram tanta sorte na vida que vocês conseguiram montar o seu escritório. Só que hoje é muito mais fácil. E isso eu falava isso para eles diariamente. Hoje as pessoas estão muito mais preparadas para ver os resultados e não o caminho que foi percorrido. Então lembre-se disso. As pessoas estão preparadas para ver sempre o seu resultado e não o caminho que você percorreu para chegar até isso. Eu falava isso, eu falo isso há vários anos, porque é muito fácil as pessoas chegarem e olharem para a gente, olharem para mim, para você que vai ter o seu escritório depois de alguns anos e dizer, nossa, a fulana teve sorte. Nossa, a fulana teve a maior sorte na vida. Olha como a ciclana teve sorte. Olha como o fulano teve sorte. Ele, um ano atrás ele não tinha nada, agora ele já tem um escritório com 10 clientes. Olha a ciclana, olha, poxa, a ciclana.
Ano passado ela estava trabalhando e daqui 2 anos ela está com 30 clientes. Nossa, ela teve sorte. E isso foi explicado num vídeo, inclusive num livro que eu recomendo muito vocês assistirem. Se vocês querem mudar essa mentalidade, vocês querem realmente empreender, que é o livro o Rick Chester que colocou isso. Esse livro chama o Pega a Visão, que ele fala exclusivamente ele fala, lei da semeadura. Primeiro você planta para depois você colher. Primeiro você planta para depois você colher. Em escritório de contabilidade não existe mágica. Eu não estou aqui para falar para vocês, olha, a partir de agora você vai fazer um instalo e a partir de agora os seus clientes vão começar a aparecer e você vai ter o maior escritório da tua cidade. Não, não funciona. Eu sou totalmente honesto com o que eu ensino, com o que eu prego. Se você não entender que primeiro você vai ter que colher, plantar, e segundo que você vai começar a colher resultados, se você não manjar isso, se você não sacar isso, olha, sinto muito em dizer, mas o teu escritório de contabilidade não vai ter resultado. E esses passos que eu estou te passando são passos sequenciais. Primeiro você entende que isso é uma prioridade. Você coloca isso dentro da sua mente. Segundo, agora você vai entender o quê? Você vai entender que primeiro você vai precisar plantar para depois, literalmente, você colher. E colher é colher resultados, colher clientes. Colher é você, depois de 6 meses, você que antes não sabia nem como iniciar um processo de abertura, não sabe nem o que é junta comercial, não sabe nem o que é e-social, não sabe nem o que é uma folha de pagamento. Quando a pessoa chega para você e descobre que você é contador e fala, poxa, fulana, eu quero abrir minha empresa, e você, naquele momento parece que você nem é contadora, que você não sabe dar essa resposta para ele, porque você saiu da faculdade e não conseguiu um emprego na área, não conseguiu, e nunca fez um processo de abertura de empresa, e isso dói. Mas se isso dói, quanto tempo você vai ficar com essa dor dentro de você? É muito mais fácil você entender que o processo de aprendizagem, a gente vai falar sobre muito isso, processo de aprendizagem é a mesma coisa. Primeiro você vai plantar, em seguida você vai colher. Em seguida você vai colher. Isso é muito importante, muito importante. Se você não pegar essa visão, se você não pegar esse ensinamento que eu estou te passando, nada na frente vai fazer sentido para você. Nada literalmente na frente vai fazer sentido. Eduardo, terceiro passo. Esse terceiro passo é o que eu mais recebo de pessoas dizendo para mim. É um passo que eu literalmente me identifico porque eu passei também. E aqui eu quero te mostrar, não é uma fórmula, mas é uma estratégia que de repente você pode te ajudar você a vencer isso. E esse terceiro passo que você precisa executar neste primeiro momento é vencer o medo de começar. Vou repetir, se você não entendeu. Você precisa começar a treinar dentro de você, vencer o medo de começar. Por que você tem que vencer o medo? Porque todos nós, inclusive hoje, nesse exato momento eu faço lives, conteúdos há mais de um ano, eu fiz 2020 inteiro conteúdo. Mas cada dia que a gente passa no escritório de contabilidade, a gente tem medo. A pandemia veio em março, eu já tinha 6 anos de escritório e o medo apareceu. Mas uma coisa que você tem que entender é focar naquilo que você tem controle. E nesse exato momento, quando você que está aí, essas 80 pessoas que estão aqui junto comigo, eu tenho absoluta certeza que você sente medo de começar. E eu entendo esse medo. Sabe por que eu entendo? Porque geralmente esse medo de todos os nossos alunos que estão junto com a gente, que passaram, que estão durante 2020 inteiro, que a gente vem trabalhando isso com ele, esses 2 medos eu sei. Sabe por que eu sei? Primeiro porque vocês me respondem, as minhas pesquisas, formulários, dados, a gente tem dados. Segundo, porque eu acompanho de perto algumas pessoas. E esse medo, ele está atrelado em 2 pontos. Esse medo que você sente, que você que está aí do outro lado sente, de começar o teu escritório, ou ele está atrelado a financeiramente, a dinheiro, ou ele está atrelado a conhecimento prático. O medo de você
começar a atender o seu primeiro cliente e ficar completamente perdido por onde começar. Desde um processo de abertura de empresa, até um processo de apuração, até um processo de fechamento de folha de pagamento. Incrivelmente, eu quero que vocês entendam que esse medo eu passei em alguns anos atrás. Eu venci esse medo. Venci de uma maneira muito mais difícil, muito mais dolorosa. E com essa maneira muito mais dolorosa, eu quero compartilhar com você de forma que essa maneira não seja tão dolorosa assim. Então vamos tentar trabalhar a causa do medo. Primeiro, se o seu medo é financeiro, e eu sei, Eduardo, eu tenho muito medo financeiro, eu sei. Quando eu comecei meu escritório, eu era de uma cidade pequena, a minha história é um pouco mais completa, mas eu era de uma cidade no interior e basicamente para eu começar, para eu ter no estado onde eu vivo, uma cidade pequena, uma cidade de 10 mil habitantes, aproximadamente, 15 mil habitantes onde eu morava. E naquela cidade de 15 mil habitantes, a sua jornada acadêmica ela para no ensino médio. Depois do ensino médio não tem faculdade, não tem outras opções para você, para a gente, que somos jovens. E uma dessas alternativas que eu tinha era mudar da cidade, da casa dos meus pais e ir para uma capital, que é onde eu estou hoje, que é Palmas. Então eu tive que sair de casa e ir para uma capital. E desde muito cedo, eu saí de casa com 17 anos, desde muito cedo eu tinha que pagar as minhas contas. Eu tinha meu aluguel para pagar, eu tinha a minha alimentação para pagar, eu tinha meu transporte para pagar, ou seja, eu tinha aquilo que a grande maioria de vocês tem. E quando a gente vai começar um escritório, e eu disse para você que existe uma coisa chamada lei da semeadura, que essa lei da semeadura, primeiro você planta para depois você colher, uma das primeiras coisas que bate é, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou começar meu escritório e vou ter dinheiro para pagar o meu aluguel? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a minha alimentação? Será que eu vou ter dinheiro para fazer várias e várias coisas? Eu sei esse medo, eu também passei por esse medo. E existem duas maneiras de vencer isso. Então, quando você detecta, se você que está aí do outro lado se identifica com isso, ou você tem medo financeiramente, ou você tem medo de conhecimento prático, coloca aqui nos comentários para a gente ver. Se é isso mesmo que eu estou falando. Se essa informação procede, ou se de repente ela não procede. E se você tem um medo de dinheiro, financeiramente, eu tenho duas opções para te dar. Para você já ir começar a trabalhar no decorrer de 2021, para que você vença isso. A melhor maneira de você vencer um medo, porque esquece, esse medo ele nunca vai passar. Esse medo, ele nunca vai passar. Esse medo, ele sempre vai estar dentro de você, porque é normal. O ser humano, ele tem que aprender a viver, ele tem que aprender a entender e a dominar esse medo, porque esse medo, ele não vai passar. E se o seu medo é financeiro, o que você vai fazer? O que eu tenho como sugestão para você? Eu tenho duas opções claras para você fazer se o seu medo é financeiro. A primeira delas é o que eu recomendo o seguinte. Eduardo, eu quero começar meu escritório. Fiz o passo 1, fiz o passo 2. O que você já pode fazer? Paralelamente ao seu emprego que você tem, que é aquele emprego que você paga as contas, que você está sobrevivendo, o que você vai fazer? Você vai construir o seu escritório. A gente tem um passo a passo, você vai construir, você vai fazer nome. E a gente vai falar um pouco mais em outra live, porque nessas lives eu me aprofundo muito. Então, na próxima live de captação de clientes, a gente vai ver como que você pode já, de maneira efetiva, começar isso. Então, o que você pode fazer? Paralelamente ao seu emprego que você tem, se for possível, você já começa a criação do teu escritório. Você já começa a falar para os amigos, você já começa a falar para a família, você já começa todo lugar que você for, você vai dizer o seguinte, olha, eu sou contador, tenho uma empresa de contabilidade, se você souber alguém, faça o processo de indicação. Você já vai tentar buscar ainda, antes de jogar o chapéu para o outro lado do muro, que é a segunda opção que eu vou te dar, você vai tentar buscar alguns clientes especificamente. Para quê? Para que esses clientes te dê duas coisas importantes que eu falo, que os primeiros clientes fazem para a gente, que começou um escritório. Que foi o meu caso.
que foi o meu caso. Esses primeiros clientes, eles te dão ânimo para você começar, você saber que está indo na direção correta, que você saber que é só uma questão de tempo para você poder largar o seu emprego e dedicar 100% ao teu escritório, e mais, você vai ter uma confiança a mais, você já tendo 1, 2, 3, 4, 5 clientes. Essa é uma opção que eu dou. Eduardo, qual a segunda opção? A segunda opção que eu falo é um tempo, se você seguir todo o que a gente pede, se você se dedicar 100% e você materializar o passo 1 e o passo 2, o passo 1 e o passo 2, o que você vai ter que fazer? O que você vai ter que fazer especificamente? Buscar os seus primeiros clientes, fazer um planejamento para que você durante 6 meses, você tenha uma reserva financeira para que a partir do momento que você peça demissão, essa reserva financeira seja suficiente para você pagar os seus boletos, pagar as suas contas. Porque você tendo uma reserva financeira de pelo menos 6 meses, te dá mais ânimo e força de vontade para você dedicar ao seu projeto. E dessa maneira você pode simplesmente, o que eu falo, jogar o chapéu do outro lado do muro, e começar o seu escritório de contabilidade definitivamente. Essa é uma segunda opção que eu daria. Eduardo, tem uma terceira opção? Tem. Foi a que eu fiz, mas eu não recomendo. Qual que eu fiz? Simplesmente cheguei no dia e falei, olha, eu não quero mais atuar dentro de um escritório, não quero mais trabalhar para outras pessoas e eu quero ter meu negócio próprio. Fui lá e comecei. Em quantos clientes, Eduardo, você tinha? 0 clientes, nenhum cliente. Já montei uma estrutura, já fiz todo. Só que é mais difícil e mais doloroso. Mas é uma opção. É mais difícil e mais doloroso. Eduardo, você recomenda essa terceira opção? Eu não recomendo, por isso que eu falo que tem duas. As duas ou você paralelamente tenta buscar os seus primeiros clientes, seja eles. A gente vai falar de estratégia de captação de clientes, ou faça uma reserva de caixa durante alguns meses, preferencialmente 6 meses, para você ter caixa suficiente na pessoa física para que as suas contas pessoais não seja empecilho para você começar o teu escritório. Fazendo isso, o que você fez? Você encontrou uma alternativa para estabilizar o medo. Porque ou você já tem clientes, ou você tem uma reserva financeira durante 6 meses, esse medo automaticamente ele diminui drasticamente. E isso te possibilita você de começar o teu escritório. E essa segunda opção, que é fazer uma reserva financeira dos próximos 6 meses, eu só faço um adendo aqui muito importante, porque uma vez eu falei para uma pessoa fazer uma reserva de 6 meses para começar o escritório, e ela colocou nessa reserva o mesmo padrão de vida que ela tinha. E aí, não é assim que funciona. Não vai funcionar desse jeito. Se você não se abster durante 6 meses, sabe qual é o valor que você precisa? Você vai sentar com o seu filho, com a sua esposa, com a sua família, seja lá com quem, e você vai dizer o seguinte, olha, agora eu estou entrando num projeto que é começar o meu escritório, e a gente vai estar com um orçamento reduzido. Então a gente vai sentar hoje à noite e vai colocar no papel aquilo que é essencial. Aquilo que é para a minha sobrevivência durante 6 meses, porque agora eu estou comprometido em começar o meu escritório de contabilidade. Então você vai tirar o que não é essencial para você. Eduardo, o que não é essencial? Não sei. Só você vai ter condições de responder isso. Mas se você colocar o seu mesmo padrão de vida que você tem hoje, você não vai chegar em 6 meses. Por quê? Porque vai dar um montante muito alto. E aí você não vai conseguir esse dinheiro. E você não conseguindo esse dinheiro, você não vai começar o teu escritório. E você não vai começar o teu escritório, daqui 2, 3 anos você vai estar no mesmo lugar que você está aqui hoje, me ouvindo falar em 2021. E eu não entendo, desculpa, mas eu não entendo como as pessoas têm 3, 4, 5 anos de paciência para esperar, tendo a mesma padrão de vida, o mesmo lugar, e não tem paciência de esperar 6 meses, 1 ano para construir um escritório. Aquilo que vai te levar para o resto da sua vida, se você trabalhar bem. Então, como que você não tem paciência de esperar 1 ano?
Se você tem paciência de esperar 35 anos para aposentar como CLT, para ganhar um salário mínimo ou uma aposentadoria qualquer. Não entendo. Mas entendo também que quem quer seguir nessa realidade é uma opção. Mas eu não entendo. Não entendo. Eu quero que você também não entenda, que você esteja disposto a investir o seu tempo para começar o teu escritório. Então esse é o terceiro passo. Eduardo, beleza, você falou de dinheiro, mas a minha dificuldade não é dinheiro. A minha dificuldade é conhecimento prático. Eu não tenho conhecimento prático. Não sei, cara, terminei a faculdade, não sei nem para onde vai esse troço. Faculdade lá não ensina nada de escritório de contabilidade e eu não sei nem por onde começar. Não sei nem o que é um processo de abertura de empresa. Ou de repente, tem aqui algumas pessoas junto comigo me assistindo que trabalham em um único departamento, que é muito bom, por exemplo, de folha de pagamento, mas não entende nada de legalização. Ou tem uma pessoa que é muito bom de departamento fiscal, porém não entende nada de folha de pagamento. É muito comum isso. E eu era uma pessoa assim. Eu era muito bom, eu sempre falo isso, era muito bom de departamento fiscal. Porém, quando eu fui lá abrir o meu escritório sozinho, e uma pessoa chegou para mim, Eduardo, estou precisando abrir uma empresa, eu não sabia nem por onde começava. Primeiro, eu não sabia nem o que era junta comercial. E aqui, se você tem esse medo, eu quero te dar uma cura especificamente para ele. Para que você entenda e você coloque isso na sua mente. Tem duas maneiras que o método tradicional, que o mundo tradicional diz que você consegue curar elas. A primeira eu não acredito que é verdadeiro, e eu vou te provar que não é verdadeiro. Sabe qual é a primeira? A primeira as pessoas dizem assim, talvez você já ouviu alguém falar isso. Eduardo, a única forma de começar um escritório de contabilidade é você trabalhar em um escritório de contabilidade. João, a única forma de você começar um escritório de contabilidade é você trabalhar em um escritório de contabilidade. E isso, desculpa, tá? Quem acredita nisso. Mas isso é a pior mentira do mundo que já te contaram. Definitivamente. Você pode até ficar zangado comigo, mas isso é a pior mentira do mundo que já te contaram. Ou, quem está te contando isso não tem a humildade, como eu tenho a humildade em te dizer que eu comecei meu escritório de contabilidade e não sabia nem abrir um CNPJ, não sabia nem fazer, nem enviar uma CFIP. Então, Eduardo, mas você não trabalhou no escritório de contabilidade? Trabalhei, e aí? Sabe por que você não aprende a abrir um escritório dentro de um escritório de contabilidade? Porque é raro, raríssimas vezes. Eu falo isso porque eu tenho equipe, porque eu tenho colaboradores que atuam junto comigo. É raro, ou seja, em mais de 6 anos eu nunca tive um colaborador que passou em todos os departamentos. Você pode até trabalhar em um departamento. E a prova disso é que a pesquisa que você respondeu, eu tenho 34% das pessoas já atuam dentro de um escritório de contabilidade. E essas 34 pessoas não estão preparadas ou não se sentem preparadas para começar o teu escritório. Se essa teoria fosse verdade, todo mundo que trabalha em um escritório de contabilidade teria condições de abrir um escritório de contabilidade. Por quê? Porque ninguém trabalha. Um escritório de contabilidade ele é definido, ele é dividido por departamento fiscal, contábil, folha de pagamento e legalização. E ainda é comercial, que muita gente nem acha que existe, mas existe. Comercial, fiscal e contábil, legalização e folha de pagamento. É raríssimas vezes alguém que trabalha em todos os departamentos. É raríssimas vezes. Então não funciona. Como que você aprende, Eduardo, então? Começando. Só que existe um mal dentro das nossas cabeças que eu até, literalmente, eu tinha. E quando eu tinha, porque quando eu dava aula em faculdade, quando eu dei alguns anos de aulas em faculdade, e eu falava para as pessoas, olha, que as pessoas já pensam quando vai começar um escritório. Eles já pensam na maior complexidade possível. Eles já pensam atendendo empresa do lucro real, que tem SPED contábil, que tem ECF, que se não enviar tem 5 mil de multa, que tem umas trocentas coisas lá. Mas não é assim, pelo menos não é assim que eu ensino você a começar. Sabe como que eu ensino, como que eu incentivo você a começar? Começando com empresas pequenas. Começando com empresas talvez do Simples Nacional.
Começando talvez, que é um pouco que a gente vai falar amanhã, como começar sem CRC, começando atendendo microempreendedores individuais, começando atendendo uma empresa que tem apenas uma folha de pagamento, que é um Prolabore, onde você vai conseguir enviar ali de repente uma primeira CFIP, onde você de repente vai conseguir fazer um processo de abertura. E como que você aprende isso? Como que eu aprendi? Adivinhe como que eu aprendi a enviar uma CFIP. Adivinhe como que eu aprendi a enviar, a fazer um contrato social, a fazer um registro na junta comercial. Sabe como? Fazendo e errando. Fazendo e errando. Mesmo que, então eu ia ter que trabalhar X anos no departamento de legalização, X anos no fiscal, X anos no pessoal. Não vai, ninguém faz isso. Então a maneira mais eficiente que eu julgo é você começando. Eduardo, como que eu faço para abrir uma empresa? Uma aula que a gente vai falar, não sei se é quarta ou quinta-feira, eu vou falar especificamente como que você faz o processo de captação de clientes utilizando algumas estratégias. E a primeira estratégia que eu recomendo é você buscar esses clientes. E esses clientes, você vai fazer um processo de abertura. Eduardo, não consegui um cliente para fazer um processo de abertura. Se chegar um orçamento para você, o que você vai fazer? Olha, deixa eu fazer o teu processo de abertura, eu não cobro nada. Eu estou num processo de aprendizagem, estou aprendendo, a tua empresa é uma empresa simples, eu vou abrir ela para você. Só que você precisa de um acompanhamento, mas eu vou abrir ela para você. E você faz o seu processo de abertura. O que você precisa é somente entender o processo como um todo. Somente entender o processo do início ao fim e praticar. Ninguém aprende a nadar só assistindo aula de natação. Para você aprender a nadar, você tem que pular dentro da piscina. Ninguém aprende a pilotar só vendo aulas. Todo mundo aprende a pilotar entrando dentro do carro e pilotando. E por que Carlos Dardos você quer começar o teu escritório e quer aprender de outra maneira? Você quer ficar a vida inteira, a vida eterna, né, assistindo aulas, tentando trabalhar no escritório. O escritório não te contrata, por quê? Não estou aqui para explicar o motivo, mas que é difícil para a gente também. Demanda tempo, demanda conhecimento, demanda hoje, para eu pegar uma pessoa para ensinar, demanda de eu pegar um colaborador meu e colocar do lado dele pelo menos 2 meses. Para a gente, dono de escritório, demanda tempo. Mas você tem uma ferramenta para começar. Hoje eu recebi uma mensagem de várias que eu recebo, Eduardo, eu tenho um cliente que está me procurando, ele é um psicólogo, ele quer abrir a empresa dele, será que é o momento de eu começar o meu escritório? O momento é agora. Nossa, você já tem um cliente, tem uma pessoa te procurando para abrir. Faça o processo de abertura. Explica para ele, fala que o processo de abertura demora X tempo e você vai fazendo e executando. Gente, sem fazer e sem errar. Eduardo, vou errar, vai dar exigência? Vai, mas você está num processo de aprendizagem. Não existe outra, pelo menos não é o que eu ensino. Eu ensino te dando condições e ferramentas para você começar. Mas entendem, você vai começar pequeno. Aí você vê aquelas pessoas, né? Porque a gente é muito comum querer ouvir as pessoas. Vê aquelas pessoas dizer, a minha empresa só atende lucro real. Chega, eu respiro para dizer isso. Você precisa entender que existe um time dentro do escritório. O meu time é diferente do time de quem está com 500 clientes. O meu time hoje é diferente do time de quando eu estava começando. Quando eu estava começando, tu acha que eu peguei a empresa do lucro real? Nem lucro presumido eu peguei por causa do ICMS. Só se fosse prestação de serviço. E aí não é verdade, não é verdadeiramente, não existe a pessoa começar atendendo a empresa do lucro real. Não existe. Quem te falou isso provavelmente está mentindo. Ou não tem como calçar a sandália da humildade em dizer que quando ele começou atendendo pequenas empresas. E assim você vai fazendo o teu processo de aprendizagem. Então, gente, esse terceiro passo de vencer o medo, é assim que você controla esses 2 medos. Financeiramente, faça o passo 1 e o passo 2. Não tem o conhecimento prático? Entende. Começa atendendo pequenas empresas que você vai aprender. Quarto passo, não menos importante. Esse passo é muito poderoso, é o passo que eu mais gosto. Porque entre as minhas metas que eu fiz para 2021, metas pessoais minhas que eu tenho metas aqui no meu escritório, tenho metas da minha vida pessoal, tenho metas com vocês que estão aqui nos assistindo de fazer. Tem uma meta, por exemplo, que é a partir de março,
fazer 3 conteúdos por semana para vocês. Essa é uma meta minha, pessoal. Mas, quando eu coloco uma meta dessa, qual a primeira coisa que eu faço? Que eu fiz e que eu quero que você faça aqui? Muito poderoso. Muito poderoso. Sabe qual é? Colocar uma data. Você já viu alguém casar sem antes dizer a data? Por quê? Primeiro você define a data. Depois você se vira. É a mesma coisa. Primeira coisa que eu fiz da minha meta pessoal é: eu preciso fazer 3 conteúdos por semana para ajudar quem está começando no escritório contábil. Conteúdo 100% gratuito. Se eu fizesse só isso, quando que eu poderia começar isso? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro, janeiro do ano que vem, janeiro de 2023, janeiro de 2024. Então, não concretiza. Agora, eu disse para mim mesmo, a minha meta, a partir de março de 2021 eu vou produzir 3 conteúdos semanais para ajudar quem está começando um escritório de contabilidade. O que eu fiz com isso? Coloquei uma data. Porque depois que você coloca a data, você vai correr para cumprir o que você colocou como objetivo. É a mesma coisa que eu quero que você traga para a sua realidade. Eduardo, o que é isso? Eu quero que você saia dessa live. Se você realmente está comprometido, uma data, pelo amor de Deus. Não vamos ser aquelas pessoas que falam e não executam. O mundo já está cheio de pessoas que falam e não executam. Aqui eu quero simplesmente só que você diga uma data. Estou te dando a opção de você dizer uma data. Eduardo, quando? Depende da tua velocidade, depende de quão rápido você quer o teu objetivo. Imagina, o que eu estou te pedindo para você fazer não é para mim não. Estou te pedindo para você fazer, para você simplesmente conquistar o teu sonho, o teu objetivo. Se você está aqui segunda-feira, 19h44, é porque você tem um sonho. E eu estou aqui para te ajudar você a seguir esse sonho, a atingir esse sonho. Só que coloque uma data, pelo amor de Deus. Porque senão você nunca vai chegar nele. Eduardo, vou colocar uma data. Então, julho desse ano eu quero abrir o meu escritório. Beleza. Anote. Coloque essa data em onde você estiver. Coloque essa data no mouse seu. Coloque essa data no seu computador. Coloque essa data no seu guarda-roupa. Coloque essa data na sua geladeira. Aonde você for, você vai olhar essa data. Sabe o que eu faço? Para ficar melhor ainda, eu tenho uma pulseira. Aqui, Eu tenho uma pulseira para toda vez que eu olhar para essa pulseira, eu lembrar do meu compromisso que eu fiz para 2021. Porque a gente vai esquecer. É natural, a gente vai esquecer. Eu não quero que você esqueça. Então, o que eu quero que você faça coloque uma data e espalhe essa data. Para toda vez que você bater o olho, você lembrar: poxa, eu fiz um compromisso comigo mesmo, que em julho desse ano eu vou abrir o meu escritório. E aí o teu cérebro vai começar a dizer: vamos correr. Você não está fazendo, você não vai atingir o resultado. É a mesma coisa casamento. Casamento, coloca a data e depois você se vira. Já viu alguém marcar uma data depois de não comparecer? Mesmo que não esteja 100% pronto, mas você vai estar lá. Você marcou uma data. Faça isso para você mesmo, é o seu sonho. É o teu objetivo. Sem data. Eduardo, vou colocar uma data, 2023. Não coloque. Cara, 2023, pelo amor de Deus. Também não coloque uma data eterna. Coloque uma data que você vai definitivamente cumprir. Então, o quarto passo, muito poderoso. Não discrimine nenhum desses passos. São muito importantes. Acredite. É tão mais importante do que o conhecimento prático e o processo de captação de clientes. Por quê? De nada adianta todos eles se você não fazer o passo 1, 2, 3, 4 e 5. E o quinto e último passo para a gente encerrar é muito importante, que eu vejo que poucas pessoas fazem isso. E isso traz um resultado negativo. Quando eu abri o meu escritório, existem 2 processos de captação de clientes. Vou falar brevemente para vocês. Primeiro é a indicação, que é um processo. Segundo é você ativamente buscar clientes utilizando alguma estratégia, que vocês vão ver que estratégia é essa que eu recomendo para vocês. E um ponto muito poderoso quando você incorporou o passo 1, 2, 3, 4 na sua mente, o quinto passo ele é natural. Ele vai vir natural com você.
E o quinto passo é tão natural que toda vez onde você estiver, você vai falar, poxa, eu tenho um escritório de contabilidade, ó, qualquer coisa que você precisar, indica a gente lá. Você vai no mercado do bairro, ó, tudo bem, cara, eu sou o Eduardo, tenho uma empresa de contabilidade, e você vai ver, a gente vai ter uma abordagem que você vai fazer. Que abordagem correta para você fazer para prospectar clientes? Fique tranquilo que a gente vai falar sobre isso. Mas aqui eu quero só que você entenda que a partir de agora, quando você abrir o seu escritório, ou antes de você abrir, você já vai falando, você vai exercitando isso. Todo lugar que você for, você vai falar, ó, eu sou o Eduardo, tenho uma empresa de contabilidade, qualquer coisa que você precisar, abertura de empresa, ou você tiver um negócio, quiser melhorar um pouco a sua gestão, entre em contato com a gente pode te ajudar. Incrivelmente, se eu conseguir, eu vou trazer essa pessoa para trocar essa ideia junto com a gente na próxima semana, uma pessoa que literalmente em 3 meses começou junto com a gente, está com 6 clientes, e conversa vai, conversa vem, todas essas pessoas têm o meu WhatsApp, a gente conversa frequentemente. Eu falei com uma delas, falei com ela, ó, fulano, como é que você conseguiu? Como é que você está conseguindo isso? Eduardo, é o seguinte, todo lugar que eu vou eu falo, ó, eu tenho uma empresa de contabilidade, se você precisar de algo, entre em contato comigo. E isso ele começou a fazer antes de abrir o escritório. Por quê? Janeiro agora, que ele abriu, ele já está com 6 clientes. Começou em novembro, junto com a gente. Mas qual a estratégia que ele utilizou? Essa aqui que eu acabei de falar para você. Quinto passo, por isso que eu estou trazendo ela para você. Onde ele ia, ele falava, ó, eu tenho uma empresa de contabilidade. Será que a gente pode fazer uma proposta? Será que você tem um tempo para me ouvir? O que a gente pode fazer por você? E assim, gente, você vai falando. O não você já tem, você só está em busca do sim. O não você já tem, você só está em busca do sim. E o que você precisa para começar é de 2, 3 clientes, 4 clientes. Quando você vê 3, 4 clientes entrando, 5 clientes entrando, você começa, que eu falo, você não consegue desver mais. Você já viu que o processo ele existe, não é um processo fácil, mas é um processo que vale a pena, e que você só precisa seguir um método, seguir um passo a passo.